O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Viva! Estamos a gravar a 5 de fevereiro de 2020 e este é o Poder Público, em dia de aniversário. Eu sou Helena Pereira, comigo está a São José Almeida, a Sónia Sapaz e o Luciano Alvarez. E estamos no Museu da Eletricidade, muito bem instalados a partir da conferência Portugal e Agora, que assinala os 30 anos do Público. Esta semana, a Justiça está no olho do furacão. O Conselho Superior de Magistratura abriu processos disciplinares a 3 juízes por suspeitas de viciação na atribuição de processos no Tribunal da Relação de Lisboa. Nunca, até o momento, tinha havido suspeitas de algo com esta gravidade no sistema de justiça português. O novo coronavírus entrou em Portugal também esta semana, havendo até ao momento 8 casos de pessoas infectadas. Pelo que se sabe, algumas terão sido contaminadas em Espanha e Itália e contagiaram já em Portugal outras pessoas. É natural que isso acontecesse, uma vez que há casos em quase todos os países da União Europeia. O que já não parece tão natural é ver o Presidente e o Primeiro-Ministro atropelarem-se para ver quem chega primeiro a visitar os doentes. E será que são naturais as queixas sobre a resposta do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente por parte dos profissionais de saúde? Quanto à saga do aeroporto, que já vem da semana passada e que debatemos aqui, vamos tentar perceber se ainda há saída ou se a construção no Montijo está definitivamente adiada. Já mesmo Montijo? Vamos começar pela Justiça. Estamos perante uma mancha no nosso sistema judicial ou é como Marcelo Rebelo de Sousa disse esta semana, a Justiça não fica manchada, pois agiu rápida e exemplarmente. São José Almeida. Boa tarde. Eu creio que é de salientar que a Justiça, os órgãos, o Conselho Superior de Magistratura agiu rapidamente, mas eu acho que a Justiça fica gravemente maculada com esta questão. Eu considero que o aparelho judicial, a par das Forças Armadas e de outras instituições, como o Parlamento, são referências, são pilares do Estado democrático e é preocupante ver que há uma espécie de deslaçar desses pilares. Temos agora este caso na Justiça, tivemos Tancos e eu creio que estamos numa situação grave e que este caso é muito grave e por isso não concordo com o que o Presidente disse. Creio que foi rápida a atuação das estruturas superiores da Justiça, mas espero que os inquéritos sejam bastante mais céleres do que têm sido outros inquéritos em Portugal. Este caso nasce com uma auditoria do próprio Conselho Superior de Magistratura e, portanto, é por assim dizer, a instituição a avaliar-se a si própria e, pelos vistos, a ir em frente e era nesse sentido que Marcelo falava mais disto, não é, Sónia? Sim, eu penso que o Presidente se referia precisamente a isso, ao facto de ter sido detectado internamente e de não ter vindo uma denúncia. Bom, pode ter havido uma denúncia, na verdade, nós não sabemos exatamente como é que eles vieram a desconfiar disso. Mas independentemente do que ele possa achar e da celeridade e tudo, é óbvio que isto não é uma coisa que nós esperamos da Justiça, não é? Tu não esperas que haja viciação na distribuição de processos, porque era para isso que existia o sistema informático, era para impedir isso tudo. Portanto, já se tinha percebido em tempos que podia haver privilégios, podia haver distribuição privilegiada e era isso que se queria evitar. E, de facto, saberes que hoje em dia, não sei quantos anos depois deste sistema estar em funcionamento, eles distribuírem os processos a quem queriam, ainda por cima o processo de um próprio magistrado, que denunciam um pouco de corporativismo também, é óbvio que é como dizia São José,
macula, é uma mácula para a justiça, acho que sim. E o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, os partidos têm sido muito cautelosos a comentar esta situação. Ontem houve debate quinzenal. Esta matéria foi lá levada por alguém? Olha, eu estive a ouvir o debate quinzenal e além disso li algumas coisas sobre o debate quinzenal. Estive ausente alguns períodos e enquanto eu ouvi o debate quinzenal não me apercebi, zero. Isso não é estranho? Eu ouvi todo e não ouvi nenhuma referência a isto. Pois. Isso não é estranho ou o que é que isso revela? Eu acho que é normal que não falem. Aliás, eu acho que saudável não se ontem... fala. A questão é tão delicada que é melhor esperar que Além haja disso, eu em conclusões e que relação não se a comece toda a ontem- gente a dar umas bocas daqui, umas bocas dali Eu- e fazer deste caso muito grave um caso político que ele não pode ser transformado num caso político. Eu acho mesmo que ontem, devido à seriedade do tema do debate, eu creio que até não deveria ter havido outros temas, que os partidos deviam ter tido o pudor e o bom senso de não misturar outras questões quando se estava a discutir uma necessidade de uma política de prevenção ao nível da saúde pública perante uma epidemia desta gravidade. Portanto, acho que faz todo o sentido que o assunto não tenha sido lá levado. Mas olha que foram levados outros assuntos e vários, porque o debate foi riquíssimo, até a greve dos estivadores, foi um debate em que muitos temas foram tratados. Agora, o Primeiro-Ministro gosta de usar, independentemente de terem falado nisso ou não no debate, que já percebemos que não falaram, o Primeiro-Ministro voltou a repetir uma frase que já não usava há algum tempo, que é "a justiça o que é da justiça". É uma frase que ele gosta muito e que lhe está colada há uns anos. Precisamente para não transformar isto num caso político, como dizia o Luciano, sim. Mas tu, São José, achas que o debate quinzenal devia ter sido monotemático, é isso? Só Acho que sobre perante a gravidade do tema pandemia? e a preocupação do tema, acho que deveria ter sido. Eu sei que a praxe parlamentar destes debates Que é haja a que várias foi. questões e vários É temas a que diferentes. foi. Agora, na minha opinião, ontem, como houve um assumir por todos os partidos da disponibilidade para colaborar perante a gravidade da situação, penso que lhes ficaria bem também não terem misturado outras questões. A intervenção inicial do Primeiro-Ministro foi muito boa. Foi, muito foi, serena, foi. mas muito acutilante sobre o que é que estamos a falar. Sim, mas não vamos já passar esse tema? Sim, ok. Acho que a intervenção, e é de saudar isso, que a intervenção do Primeiro-Ministro no início do debate foi mesmo das melhores intervenções que ele teve nesta legislatura e na anterior, muito sóbrio, mas sem deixar de ser acutilante e a alertar de facto para o que é que estamos a enfrentar com o coronavírus. Mas do ponto de vista político e agora passando realmente a este tema do coronavírus, a Ministra da Saúde não está também sob fogo, Luciano? Está. E eu penso que ainda pode estar mais. Mas não vejo muitas razões neste momento, até pelas intervenções que têm sido feitas e no combate que tem sido feito ao vírus, que haja razões para falarem já em demissões da Ministra e muito menos da Diretora-Geral de Saúde. Acho que a situação se pode agravar e a resposta, quando a situação se agravar, que for dada pelo Serviço Nacional de Saúde, é que aí vai permitir se de facto estamos bem preparados ou não estamos bem preparados. Mas acho que neste momento ainda é cedo para colocar seja quem for sob fogo, muito menos a Diretora-Geral de Saúde, que está a ter uma intervenção muito positiva. Aliás, no seguimento do anterior Diretor-Geral de Saúde, Francisco Jorge, que tinha como política de não esconder nada, contar tudo às pessoas o que havia para contar, esta Diretora-Geral de Saúde seguiu essa política e acho que está a ter uma intervenção muito boa e estarem já a falar na demissão dela, acho que é um disparate. Há uma crítica que se faz de que é que até fala demais, não é? E às vezes até há algum curto-circuito de informação entre ela e entre a Diretora-Geral e a Ministra, é isso? Acho que nesta situação nunca se fala demais. Não acho que ela tenha dito nenhum disparate para estarem a pedir a sua demissão. Em situações como esta, pessoas mais informadas são pessoas mais protegidas, são pessoas mais atentas e numa altura em que há tanta fake news, que se diz tanto disparate sobre tudo e sobre nada, haver muita informação e vinda do Serviço Nacional de Saúde é muito importante para as pessoas. Mas
António Costa dizia que não se muda generais a meio de uma batalha quando confrontado com se Graça Freitas, a diretora-geral, tinha condições para continuar no cargo ou não. Sónia, quando o Primeiro-Ministro diz isto, que está a dizer que ela estará a prazo, é isso? Eu sei que essa foi uma interpretação, mas eu não Exatamente. creio que a interpretação fosse essa. A frase é de facto muito bonita, nós já tínhamos falado sobre ela. É de facto muito bonita e eu não creio que seja um tirar de tapete antecipado. Porque, de facto, eu estou com o Luciano, se nós pensarmos bem, o que é que ela fez de errado até aqui? Está tudo a correr bem. Estou a falar da comunicação. Muita gente me tem perguntado, e é curioso, até lá em casa aos miúdos, me perguntam se acho que está a ser escondida a informação. Se antes de termos estes casos já teríamos outros, se... Bom, eu não tenho nenhuma razão para acreditar que sim. Acredito que o plano de comunicação deles tenha sido honesto, leal e que nos tenha fornecido sempre as informações de que precisávamos. Creio que houve ali um momento no sábado passado com a manchete do Expresso em que Graça Freitas é citada a dizer que haverá 1 milhão de infectados em Portugal e a frase, num cenário, eu sei, a frase assim descontextualizada, eu penso que pode ter levado muita gente a acreditar que ela foi alarmista, que ela foi, enfim, além das suas funções. Mas, de facto, ela depois, no resto da entrevista, era muito equilibrada e explicava o que é que aquilo significava. Era um cenário, eles responderam todos os cenários, estão em cima disto a cada minuto, portanto, espero não vir a ter nenhuma surpresa negativa. E, nesse aspecto, eu acho que a frase de António Costa foi para assegurar, mas eu sei que se presta a outras interpretações. Do ponto de vista da resposta do Governo, São José, o Conselho de Ministros aprovou já algumas alterações à lei, nomeadamente para clarificar a questão das baixas por doenças, pessoas que faltam ao trabalho, quer no setor público, e depois teve que haver um acordo com os empresários para regular também no privado. A resposta a esse nível por parte do Governo tardou? Ou também fazes uma apreciação positiva? Eu faço, em relação a esta surto de epidemia de coronavírus, uma apreciação positiva da atuação do Governo e da Diretora-Geral de Saúde. Penso que Costa tem demonstrado uma grande tranquilidade e tem transmitido segurança à sociedade. Penso que a política de informação do Governo às populações está a funcionar. É evidente que tem havido falhas, houve contradições e hesitações, mas houve em todos os países, porque ninguém sabe de facto, e ao início ainda se sabia menos o que é que estava em causa, como é que era a propagação, portanto, agiram com bom senso e com medidas que penso que dão tranquilidade à sociedade. É evidente que há falhas, como eu disse, e penso que, na minha opinião, a própria Ministra da Saúde tem sido uma revelação, porque a opinião que eu tinha da Ministra da Saúde é que era uma boa técnica, com certeza, tem o seu currículo, mas que não tinha grande capacidade de comunicação política. E ela tem mostrado muita firmeza política nesta situação. Quanto à doutora Graça Freitas, mas eu acho que ela... outro dia, no Prós e Contras, disse que a capacidade instalada dos hospitais do Porto estava esgotada. Depois teve que haver aqui uma clarificação. Houve também, da parte dela, alguma dificuldade. Não, eu acho que numa situação de saúde pública que cria tensão como esta, é natural que haja falhas. Isso para mim é normal. E, portanto, o que eu acho que não é, o que não correu bem, o que eu penso que para mim é um erro grave, é situações na comunicação social de lançar alarmismo, como foi a primeira página do Expresso de sábado passado, que a Sónia já referiu, e que o que Graça Freitas disse na entrevista era uma referência a um modelo teórico de elaboração de cenários, ainda por cima que foi utilizado em relação à gripe das aves, e que é posto na primeira página como se ela tivesse dito que estava à espera agora de 1 milhão. Isso causou impacto
público, alarmismo, e há uma certa histeria. A comunicação social tem que ter um papel de serviço público até na transmissão de informação à população neste momento. E, portanto, deve ser muito contida e muito cuidadosa e muito consciente para não causar situações de alarmismo e de pânico. Deixa-me acrescentar uma coisa, que é de facto o nosso papel é esse mesmo, é não causar esse alarmismo, não criar essa preocupação excessiva. E nestes momentos nós também temos de olhar para nós próprios, não é só avaliar o que a Graça Freitas faz mal ou o que a Ministra da Saúde eventualmente faz mal, porque nós também temos uma responsabilidade grande e não nos temos comportado totalmente de forma limpa, acho eu. E tenho pena que isso aconteça nestes casos. Sim, é verdade. Tem havido casos até lamentáveis. Já houve órgãos de comunicação social que foram para a rua perguntar se as pessoas já compraram máscaras, já foram abastecer só aos supermercados. Esse género de coisas só causa alarmes. Ainda assim, eu acho que a maioria dos órgãos, a maior parte dos órgãos de comunicação social tem tido um papel positivo. Nomeadamente a quase totalidade das televisões, que desde que começou esta crise, quase não há dia em que não haja médicos, especialistas de saúde pública, nas televisões, nos jornais, a aconselhar as pessoas. E esse é que deve ser também o papel que a comunicação social deve fazer. E acho que na maioria dos casos ele tem sido feito. E aqui também saúde a quase totalidade das televisões, que todas as noites têm médicos, especialistas de saúde pública a aconselhar as pessoas, e isso tem sido um papel positivo. Sim, mas aliás até nesse contexto, quero salientar o nome que o Luciano há pouco referiu. Francisco Jorge tem tido um papel incrível, desdobrando-se pelas televisões, precisamente a dar informação real às populações sobre o que está em causa, não é? Mas Francisco Jorge acha até que devia haver uma quarentena obrigatória. Que é uma ideia polémica neste país e o Primeiro-Ministro já lhe respondeu. Isso são opiniões que ele possa ter depois, não é isso, eu não estou a discutir as opiniões dele. Eu estou a saudar o papel e o esforço que ele tem feito de colaborar para o esclarecimento público. Mas até já ficou claro no debate na Assembleia da República que não é preciso mudar a Constituição para criar a figura de quarentena obrigatória, porque ela já existe na Lei Geral da Saúde, o Estado já pode dizer a alguém: olha, o senhor não pode sair de casa, que tem uma doença contagiosa, tem que se curar e não pode contaminar as outras pessoas. Portanto, ontem ficou claro no debate, não é preciso mudar a Constituição para obrigar as pessoas a ficarem em quarentena. Já sabia, não era preciso o debate ontem, não é? Isso já tinha ficado esclarecido. Ficou muito claro ontem isso, ficou muito claro. Há outra coisa que é as queixas dos médicos e dos enfermeiros, nomeadamente as dificuldades de eles próprios obterem informação da linha Saúde 24 sobre que conselhos devem dar às pessoas. Sónia, o Governo que já vinha a reunir há algum tempo e a preparar-se para isto, essa questão dos meios, da falta... Será que estamos aqui perante novamente aquela questão da falta de meios do SNS e que agora, com a sobrelotação ou mais carga do sistema, está a voltar a dar sinais? Eu penso que era isso precisamente que a Graça Freitas se queria referir, que era: nós não temos tudo o que gostaríamos de ter para dar vazão aos pedidos dos portugueses no SNS, noutros casos, portanto, neste é óbvio que vamos ter algumas contingências. Suponho que fosse isso que ela se estivesse a referir. Agora, isso nunca é aceitável, não é? Não, podes dizê-lo, mas não é aceitável. A situação vai agravar-se como se tem agravado noutro país. Vai haver mais casos. Eu acho que temos que aguardar com serenidade e ver se temos ou não capacidade de resposta. Está já a dizer que falta tudo e que isto vai ser uma desgraça e que vamos morrer todos, que há já pessoas que quase dizem isso. Falta porque já estás habituado a que falte, não é? Porque já estamos habituados, sim, mas vamos ver, vamos aguardar. Eu acho que neste momento a resposta que tem sido dada tem sido positiva. Vamos aguardar. Sim. Se não correr bem, cá estaremos nós, os portugueses, para questionar as coisas para que não voltem a acontecer. E o Governo terá responsabilidades políticas também muito pesadas se as coisas não correrem bem. A saúde já foi um dos temas e uma das áreas onde houve um reforço orçamental, agora neste recente orçamento, e portanto, se calhar vamos agora nos próximos anos continuar a falar muito de saúde,
porque talvez também haja novos desafios que isto agora levanta, não é? Vai ser o grande tema da sociedade portuguesa, ou então vai ser o grande tema do mundo e vai continuar a ser. Eu acho que o governo tem que estar preparado para isto, tem que estar preparado, não, quer dizer, teve tempo suficiente para se preparar para isto, quer dizer. Parece-me que no meio disto tudo também volta a haver uma espécie de nova investida da ordem dos médicos e da bastonária dos enfermeiros, que os dois andaram a liderar muito também a campanha contra o governo nesta área da saúde, e agora achas, São José, que está a haver também algum aproveitamento da parte destas duas instituições do caso do coronavírus para, entre aspas, bater no governo? É natural que haja falhas, não é? Como já todos aqui dissemos. E é evidente que há uma máquina que está a ser montada e está a ser testada. Eu fico incomodada, como cidadã, de ver organizações profissionais, quer sindicais, quer corporativas, como a Ordem, tentarem cavalgar em cima disto para tirar dividendos de ordem pessoal e de ordem da ordem da profissão e das profissões médicas. Portanto, espero que a intenção de quem tem falado seja, de facto, a saúde pública, o interesse público, o bem-estar dos cidadãos e não estar a aproveitar individualmente uma situação de crise nacional. Esta semana também continuou a novela do aeroporto do Montijo. António Costa chamou a São Bento os autarcas envolvidos daquela região, numa reunião que teve o Ministro das Infraestruturas também. No final da reunião, os autarcas entraram com uma posição, os que eram contra, nomeadamente os da CDU, e saíram com a mesma posição, portanto, os Seixal e Moita. Mas no final o Primeiro-Ministro diz que continua escolhida a localização e que a localização que pretende continua a ser o Montijo. Portanto, Sónia, explica-me, afinal, vai haver Montijo ou não há, ou definitivamente não há, ou ainda é possível, e como é que será possível? A resposta a essa pergunta anda para trás e para a frente há mais de 40 anos, como o Ricardo Araújo Pereira também lembrou no seu programa desta semana. Nos fez um desenho até. Fez-nos uma infografia animada com um aviãozinho entre as várias opções que já estiveram disponíveis. Deixa-me só dizer uma coisa, não foi uma reunião, foram várias reuniões e isso tem algum significado político. Ele não quis reunir... Foram em separado. Foram todas em separado. Eles não quiseram reunir com os autarcas todos ao mesmo tempo, reuniram com um de cada vez, o que não lhes permite saber o que é que foi conversado com uns e com outros, pelo menos de imediato. Eles saíram de facto com a mesma opinião com que entraram. Um deles, salvo erro, do Seixal, a dizer que admite negociar qualquer coisa, mas o da Moita completamente inflexível. Portanto, aparentemente desse lado não mudou nada. Acresce que ontem, no debate quinzenal, o Primeiro-Ministro acaba o debate a dizer que se o parecer da ANAC parecer técnico da ANAC for negativo, então o Montijo não avançará. Portanto, perdem-se 7 anos, ele ficou muito zangado com essa possibilidade, perdem-se 7 anos e voltamos a estudar tudo. Ele sempre disse que não havia plano B, portanto não sei como é que aquela saída de ontem se explica. Mas o Primeiro-Ministro ainda admite mudar a lei, como o Ministro das Infraestruturas disse aqui há uns dias? O Primeiro-Ministro nunca falou nisso, pelo menos eu não me recordo que o Primeiro-Ministro tivesse falado na mudança da lei. O que nos põe aqui perante um dilema, não é? O que é que acontece agora? Ou o Ministro avança de facto com a mudança da lei, não tem, que nós saibamos, apoio de nenhum partido para mudar a lei, não é para o Montijo, porque o PSD diz que quer o aeroporto no Montijo, mas não se mostra abertura nenhuma para mudar a lei. Mas isso é o Ministro das Infraestruturas. Eu acho que nunca ouvi o Primeiro-Ministro falar sobre isso, portanto não sei que saída airosa haverá para esta questão. Agora, ele é perito em saídas airosas. Como a semana passada, ou alguém cede, e esse alguém cede, ou é o PSD, ou é as câmaras comunistas,
ou não temos aeroporto do Montijo, ponto final, parágrafo. Não parece que haja outra solução. Alguém cede ou não é aeroporto do Montijo. E voltamos a discutir se vai para o Diaba 7, já nem sei quando. Até podes não ter aeroporto do Montijo por um parecer técnico, como a Sónia acaba de explicar. O problema é que faz falta um aeroporto alternativo e secundário. Pronto. A questão do parecer técnico resolve o problema político, não é? Porque havendo um parecer técnico negativo... A coisa morre. Agora, eu estou convencida que estas reuniões que o Primeiro-Ministro está a realizar individualmente irá conseguir negociar ou irá tentar negociar com os dois autarcas em causa contrapartidas para que eles viabilizem. O que é a solução política que ele tem que usar? É o recurso político. O que eu não percebo é porque é que veio Pedro Nuno Santos, apareceu, eu já disse isto a semana passada, surge a fazer uma declaração à comunicação social, quer mudar uma lei, que era uma coisa que se percebia que não podia ser. Não se mudam leis, ad hominem, não se mudam leis para um caso específico. Eu já ouvi uma pessoa dizer, mas é agora para este caso e é para os futuros. Está bem, mas é por causa deste caso e para este caso. Isso não existe. Em democracias isso não acontece. Portanto, a negociação política ou era previamente assegurada para mudar a lei, ou então tem que ser feita com os autarcas, como a lei manda. Acresce que este problema supostamente já existia há muito tempo e ninguém o conseguiu prever, o que também politicamente acaba por ser... Eu tanto quanto percebi, parece que o anterior Ministro das Infraestruturas, o Dr. Pedro Marques, desvalorizou o assunto na altura, quando se aperceberam do problema. Ainda por cima ele era não terá... conhecia bem a zona, porque ele é assim, do Montijo, acho eu. Sim, não terá percebido que isto poderia vir a bloquear ou a criar bloqueios à situação. Sr. José, mas queria te perguntar, mas achas que ao mesmo tempo esta semana quando António Costa chama os autarcas, eu sei que Pedro Nuno Santos esteve na reunião, pelo menos foi anunciado, não é? Mas foi uma desautorização, ou seja, o Primeiro-Ministro chama-se o dossiê, como quem diz, isto não vai lá, o Ministro não consegue resolver o assunto, isto tem que ser eu a resolver. Como é que viste essa Eu não acho que isso seja uma desautorização. Primeiro, eu não acredito que Pedro Nuno Santos tenha lançado a ideia de mudar a lei sem ter falado previamente com António Costa. Ponto 1. Ponto 2. Perante o bloqueio e terem percebido que a tentativa de alterar a lei era um disparate, têm que negociar de outra maneira. A política é isso. A política é encontrar alternativas e negociações e cedências. E, portanto, o Primeiro-Ministro fez o que lhe compete, que é, como Primeiro-Ministro, tentar negociar a situação com os autarcas. Não vejo que isso seja uma autorização. O assunto é demasiado importante, muito, muito, muito importante, portanto é natural que o Primeiro-Ministro chame o assunto assim. É muito importante a resolução do problema do aeroporto. Sim, mas não vejo que isso seja uma desautorização de ninguém, neste caso. Luciana, esta semana o PSD esteve em silêncio sobre o aeroporto Montijo, não me recordo de ver clarificada mais nada, mas... O Rui Rio reafirmou a sua posição e diz que não apoia a mudança da lei. Ponto final, parágrafo. Mas houve outra mudança a registar esta semana, que é curioso que o CDS, que teve um congresso há 35 dias, na moção mais votada, que foi a do líder, de Francisco Rodrigues dos Santos, ele defende a localização da Alverca para o futuro aeroporto de Lisboa e, passado estes dias, veio dizer que estava completamente do lado do governo Montijo. Como é que isso aconteceu? Há uma incoerência, mas o CDS parece ter percebido que não se podia pôr contra uma decisão que foi tomada por um governo em que ele fazia parte. E, portanto, veio dizer, não, a decisão foi tomada por nós, por um ministro que era do CDS, portanto, nós agora mudamos a nossa posição e continuamos a apoiar Montijo ou Moito, ou como é que aquilo se chama. Eu, por acaso, acho que foi menos ir de encontro ao que o próprio CDS e o PSD defendiam, foi menos isso do que querer dar a mão ao PS. Acho que o CDS quis mesmo dar a mão ao governo, quis dizer, nós podemos fazer parte da solução. Porque isso repetiu-se ontem no debate quinzenal. Eles primeiro falaram sobre o aeroporto e disseram que estão com o Montijo e, portanto, podem ajudar no que eles, enfim,
Eles não são assim tantos deputados e não têm assim tanto poder, mas podem ajudar na solução, estarão ao lado do governo. E ontem disseram que assumiram que pode haver um entendimento excepcional em matéria de coronavírus, do novo coronavírus, quanto aos internamentos e à quarentena. Portanto, foram já duas situações em que... estender a mão ao PS? Eu acho que sim. A minha interpretação vai mais por esse lado. O líder acabou de ser eleito há pouco tempo e nós esperávamos todos que ele fosse muito conservador e que se encostasse à direita. E ele, na verdade, nestes últimos dias tem copiado um bocadinho o estilo da oposição do Rio, que é aquela oposição responsável, que o Rio diz... Francisco Rodrigues dos Santos realmente candidatou-se para fazer diferente da anterior líder da Associação Cristas, não é? Eu queria só acrescentar uma coisa que eu acho que é curioso. Francisco Rodrigues dos Santos assume a sua nova posição sobre o Montijo depois de uma reunião com Pires de Lima. Eu recordo que Pires de Lima... Ele disse isso, assumiu isso. Certo, Pires mas de Lima eu recordo... convenceu, não é? Eu recordo que Pires de Lima foi quem, nos últimos meses de mandato de Assunção Cristas, e desde as últimas legislativas tem defendeu com muita veemência a necessidade do CDS fazer acordos com o PS e com o Governo, que o CDS não podia ser oposição sistemática. Portanto, penso que essa comunicação entre Pires de Lima e Francisco Rodrigues dos Santos está a dar frutos. Pires de Lima que no Congresso apoiou o atual líder do CDS também, não é? Não esquecer isso. Pires de Lima que apoiou o atual líder do CDS no Congresso, não é? Não, Pires de Lima apoiou João Almeida. Pois foi, estou enganado. Apoiou João Almeida. E foi veiado, Foi, violentamente tens veiado. razão, estou completamente Aliás, enganado. foi simbolicamente Tens razão, o fim... tens razão. A intervenção do Pires de Lima foi simbolicamente o fim do portismo no CDS. Quando tu falaste agora do Pires de Lima, eu pensei que ias dizer que foi o ministro do anterior governo que fez a privatização da TAP e que está ligado ao negócio... E da ANA, que esta questão passa pela ANA. Sim, da ANA e da Vinci, que é quem é o dono do aeroporto e que vai construir um novo aeroporto, e contra o negócio que o PCP tanto se opõe. Pensei que estavas a insinuar outra coisa. Mas Pires de Lima é um dos pais deste aeroporto do Montijo. Exatamente, é mais isso. Não é? É mais Quer isso. dizer, Eu quando vi aquilo diria que tem mais a ver com querer que o aeroporto seja uma realidade do que o cálculo político dos ganhos do Chicão, por assim dizer, que ele nem sequer apoiou. Falar em construções, hoje comemora-se 30 anos de público, 30 anos de construção de notícias, portanto estamos todos de parabéns. Estamos nós todos de parabéns e estão de parabéns a todos os leitores do público. Aos leitores também. Bom, hoje nós ficamos por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado. Até para a semana. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.